Eu falo. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Queria pedir aos irmãos que podem, vamos ficar em pé e abrir a palavra de Deus e lermos juntos Salmo 119, versículo 24. Com isso, nós estamos dando início à nossa escola bíblica desta manhã. Salmo 119, versículo 24, vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os conselheiros. Amém. Amém. Pediu ao nosso irmão Gleidson que ore ao nosso Deus nesse início de escola dominical, nós possamos aprender da sua palavra mais uma vez nesta manhã. Santo Deus, eterno Pai, agradecemos, Teu Pai, por estarmos hoje aqui na Tua casa, para juntos, como corpo de Cristo, aprendermos mais a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que Tu continues com os mestres que nos ensinam, que estes não somente tenham aprendizado, mas também apreendam em seu coração, Senhor, esses ensinos. E a nós que estamos aqui para sermos ensinados, ó Deus, faz com que essa palavra não somente entre em nosso intelecto, mas também transforme nosso coração. Amém, Senhor. Seja assim com a Tua igreja, com o Teu povo na face da terra, em nome de Jesus, Te agradecemos e pedimos. Amém. Amém, amém. Os irmãos podem sentar, vamos louvar ao nosso Deus com o hino que vai ser projetado. E aí nós vamos, aqueles que vieram preparados, podem participar trazendo seus dízimos e ofertas. Quero estar ao pé
Santo e bondoso Deus, nós te damos graças, Senhor. Te agradecemos pelas tuas ricas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos, Senhor. Muito obrigado pelo teu dia, muito obrigado pelas tuas misericórdias na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Nós te agradecemos, Pai. Somente gratidão a Ti, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Som. Bom dia, irmãos. Nós vamos para a nossa pastoral, todos juntos. Aguardo a tua salvação. A tua salvação espero, ó Senhor. Gênesis 49, 18. Vamos orar ao Senhor. Curve sua fronte. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra os nossos olhos para entender a tua palavra, Senhor, e dá-nos que guardemos a tua palavra. Faz isto por misericórdia, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos livre de sermos meramente ouvintes da tua palavra. Nós não queremos ser como aqueles que se olham no espelho e logo se esquecem da sua própria imagem, mas queremos ver na tua palavra o reflexo de Cristo, a correção que o Senhor tem para nós, porque queremos e desejamos viver vida santa diante do Senhor. Dá-nos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você já vivenciou um dia em uma emergência de hospital em que, por estar lotada, você fica horas e horas e ansioso, às vezes com seu filho doente? Se você já vivenciou isso, você sabe o que é aquela angústia de, às vezes, o filho está piorando, ou pelo mau atendimento mesmo. E aí o alívio quando você vê a ficha falar assim, pam, o nome do seu filho. Ah, até que fim. O seu até que enfim é um alívio de sensação de agora meu filho vai ficar melhor. Às vezes nem é. Às vezes o atendimento vai ser péssimo e você vai ter só frustração em cima de frustração. Mas eu falo desta ansiedade que você tem pela melhora, pelo socorro. Alguns anos eu vivenciei eu com minha família, um carro quebrado na estrada, meio-dia, estrada um tanto deserta, eu acho que mais de 1 hora praticamente sem passar nenhum carro. E não tinha sinal de celular nem nada, e a gente faz o que agora? Não tem como andar com a tropa aí quilômetros, estávamos longe da cidade mais próxima, e a sensação de chegar alguém e parar, chegou, até que fim vamos ter algum socorro. Você deve se lembrar também de uma cena das Escrituras, o salmista fala assim, a minha alma aguarda o Senhor. Mais do que, se você souber, pode continuar, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A sensação de Jacó era essa aqui. Você deve se lembrar que Jacó estava velho, chama os seus filhos ao redor e começa a proferir, era profecia da parte de Deus sobre cada um dos seus filhos. Sobre Judá, não sei se vocês sabem, crianças, a Bíblia trata Jesus como o leão da tribo de quem? Leão da tribo de Judá. Por que leão da tribo de Judá? Está nesse texto falando sobre isso. Versículo 9 do capítulo 49, ele fala assim, Judá é leãozinho, de presa subiste, filho meu, encurva-te e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Aí ele vem e fala, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Por que eu estou falando desse outro trecho
do capítulo 49, para mostrar que Jacó estava aguardando com esperança a chegada de um rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Mais à frente, já agora falando do trecho que temos aqui do versículo 18, dois versículos antes ele diz assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Depois ele fala de Gade, um versículo após agora, versículo 19. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Ele vai falando dos seus filhos como guerreiros que vencem batalhas. Mas perceba que entre as duas batalhas de seus filhos que vencem batalhas, ele fala de quem vencerá realmente as batalhas. É quase que um suspiro, dizendo: Ah, Senhor, o que eu espero mesmo é a salvação que vem de Ti. Senhor, aí vocês devem se lembrar, está em caixa alta. Senhor em caixa alta significa o Deus da aliança, Yahvé, Jeová. O Deus que, sendo eterno, resolveu fazer uma aliança com um povo pequeno. Aliança de prometer salvação a esse povo. Relacionamento íntimo. E Jacó aguarda pelo quê? Pela vitória dos seus filhos? Talvez se não tivesse esse versículozinho 18, você ia perceber: olha, Jacó está vislumbrando que os seus filhos serão vitoriosos. Ah, que um dos seus filhos vai ser rei. As nações vão obedecer um dos seus filhos. Não. Jacó está aguardando ansiosamente a chegada do Messias. Você deve se recordar que a Escritura fala acho que José fala para levar os ossos dele. Por que José pede para levar os ossos dele? Vocês sabem, crianças? José morre. Antes de morrer, ele fala: levem os meus ossos, guardem ele e levem para onde? Pode falar, crianças, se vocês souberem. Para a terra prometida. Por que para levar? Por que ele tinha isso em mente? Tem uma frasezinha que ele fala assim: o Deus da aliança vos visitará com redenção, salvação. Percebam que em toda a história, desde a origem, nós estamos aqui em Gênesis, lá atrás, o povo de Deus aguardava ansiosamente uma coisa. Não era o médico lá na fichinha de chegada: vou ser atendido agora, vou costurar aqui o cortezinho, agora ele vai passar um remédio que vai passar a minha falta de ar, estou gripado, estou com algum problema. Não. O povo de Deus aguarda ansiosamente a chegada do rei. O dia em que não só uma ferida ou uma doença vai ser curada, mas um dia em que nós vamos ver de perto o nosso Redentor. Quando você perder de vista que o seu maior anseio deve ser a chegada, a volta do nosso Rei, pode ter certeza que você vai, como a gente fala de modo mais popular, você vai trocar os pés pelas mãos na sua vida. Você vai errar, você vai perder o alvo da sua fé. Você vai errar no seu casamento, você vai errar no seu trabalho, nos seus estudos. Seus objetivos vão ser todos perdidos. Você precisa lembrar: eu preciso aguardar o Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Esse é o nosso alvo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e realinhe a nossa vista. Vamos ler de novo? Aguardo a tua salvação. A tua salvação espero, ó Senhor. Gênesis 49, 18. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Bom dia, irmãos.
Temos visitantes de primeira vez aqui entre nós nessa manhã. Eu acho que ali. Você pode ficar em pé, por favor, minha irmã? Como é o seu nome? Como? Solange, é a mãe da Júlia? Seja bem-vinda aqui em nosso meio, viu? A esposa do Fernando chegou, de Salvador também. Yasmin, seja bem-vinda, viu, Yasmin? Chegou essa madrugada, não foi? Seja bem-vinda aqui, viu? Em Fortaleza e na Igreja Presbiteriana do Cambeba também. Eu acho que lá atrás tem também uma bebezinha, se eu não me engano. A filhinha da Sara e do Eloy. A Rebeca. Ela já está por aí. Seja bem-vinda aqui também, com 5 dias. Está dormindo. Seja bem-vinda aqui na igreja. Mais alguém de primeira vez? Acho que não, né? Tá bom. É uma alegria ter a Rebeca aqui com a gente, saudável. Que bênção, glória a Deus. Tá bom. Temos aniversariantes essa semana. Hoje é aniversário do irmão Elias. Não sei se ele está por aí. Não, né? E no dia 25/10, aniversário de casamento do Emerson e da Marilane. Eu acredito que eles estejam em viagem, se eu não me engano, né? Tá certo. Vamos orar. Tem alguém que está aqui que não é membro ainda da nossa igreja, que faz aniversário essa semana? Ou de casamento, ou aniversário mesmo? Não? Então tá. Eu vou orar agradecendo a Deus pela vida desses irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa e te louvando e agradecendo, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela vida desses irmãos. Muito obrigado pela vida do irmão Elias. Abençoa, Senhor, no seu lar, dá a ele saúde, paz, ó Deus, e que a Tua presença, Senhor, seja com ele constantemente, nós te pedimos, ó Deus. Abençoa o seu lar, abençoa sua esposa, seus filhos, para a honra e glória do Teu santo nome, nós te pedimos. Também abençoa, Senhor, o casamento de Emerson e Marilane. Muito obrigado pelo primeiro ano que Tu tens dado a eles, ó Deus, de casamento, e que Tu continues abençoando, Senhor, esses irmãos, que o amor deles seja firmado na fé, Senhor, e continue sendo alegria para os dois, ó Deus, nós te pedimos. Traze-os em paz da sua viagem e muito obrigada, Senhor, porque Tu tens sido Deus que nos dá a alegria de celebrar, Senhor, os nossos anos, ó Deus, porque nós sabemos que também teremos uma vida eterna contigo, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso. Em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, a palavra de Deus em Romanos 12, versículo 7, na última parte, diz assim: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Deus tem dado excelentes professores à nossa igreja, e nós agradecemos a Deus por isso. A dedicação deles, o compromisso deles é algo interessante, muito que ensina, até o compromisso dele nos ensina, né? Então, nós tivemos essa semana o Dia do Professor e nós queremos chamá-los até aqui à frente, dar uma pequena lembrança. Viu, Rafael? É para o professor, não é para o aluno dessa vez, tá certo? Ele estava perguntando, de quem é aquele ali? Todas as crianças perguntaram. Todas as crianças, na verdade, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estar chamando cada um dos professores. E aí a Raquel já vai chamar um aluno e ele já vem até aqui à frente e já recebe do aluno essa pequena lembrança da escola bíblica do Cambeba. Então, nós começamos já com a classe... os primeiros professores. Nós já começamos com as classes que ficam... É uma classe lá no berçário. Já lá no berçário nós temos orientação nesse sentido. Nós temos a Dorothy,
Chamamos a Dorothy até aqui, Dorothy Castro. Só tem ela, a Dorothy, né? Ela está aqui? Não? Está ali atrás. Dorothy vem. Do berçário também a Marcilene e a Raquel Sequeira e a Bruna. Temos esses 4 professores. A Raquel está aí? Não, né? Tá. Está com o pequeno Caleb doente ainda? Benjamin. Caleb não. Benjamin. Aí como... pode ficar aqui em cima, né, Marcos? Depois a gente vai orar por eles. Fiquem aqui. Você quer chamar? Então nós vamos chamar e depois a Raquel vai chamar os alunos para darem para cada um dos professores, né? Então essa é a nossa primeira classe, o berçário. Essas são as irmãs que ficam sob orientação do presbítero Edson ali na condução do berçário. Nós temos a nossa classe de 2 a 3 anos, que é a Cordeirinho de Jesus. Temos aqui o time grande aqui. Temos a Priscila Nunes, esposa do Amadeus. Temos a Keila Moraes. Temos a Celciana. Temos a Maiara. À medida que eu vou chamando, você vem até aqui à frente, minha irmã. Temos a Isabela. Temos a Tayane Sá. Temos a Miriam Puscas. E a Samara, esposa do pastor. Então, essas irmãs estão ali ajudando a sala Cordeirinhos. É uma das maiores salas que nós temos. Nós temos a sala Moisés, sala de 4 anos de idade. Nós temos os professores, o Euder Levi, o Sbug, conhecido. Temos aqui a Ive e temos a Nancy. Nancy está ali, a Ive está, não? Ive não veio, né? Temos a nossa classe seguinte, que é a classe Davi, a classe de 7 a 9 anos. Temos os professores Simone, a Carol Pereira e o Guilherme Puscas. Daí nós vamos agora para a classe Samuel. Tem ali. Pulei? Não, eu pulei, realmente. Eu fui para 7 e 9. Aí a sala Jonas, classe Jonas, 5, 6 anos. O Hélio. Eu vou dizer que é o Hélio Pereira, viu? Chamei a mulher de Carolina Pereira, né? O Hélio Pereira. Desculpe. O Hélio Xavier. A Juliana Guimarães e a Elcilane Nogueira. Só tem um aqui, Elcilane. Perdão, porque eu pulei a sala. 5 a 6 anos. Agora sim, vamos para a classe de 10 e 11 anos, que é a classe Samuel. Temos aí o presbítero Almir, temos a Elke e a Priscila, agora Castro, esposa do Rafael. Ótimo. Nós também temos no departamento infantil a parte da música, né? Que é o Davi e a Ellen. Estão aí? Não. Estão com o pequeno. Davi e a Ellen. Depois nós temos aí a coordenadora do departamento infantil, que é a Sara. Sara vem até aqui. Depois nós temos a classe dos adolescentes. Aí nós temos aí o Matheus Barrio, o João Nauber e a Damares. E aí temos a classe dos jovens, que é o presbítero Edson e o presbítero Fernando. Os dois até aqui à frente.
É. Nós temos a classe dos adultos. Tem um nome, não tem adulto? É. A classe dos adultos, que é a classe João, viu, pastor? Se você não sabe, é a classe João, viu? A classe João dos adultos, com o pastor Timóteo, vem até aqui à frente. Nós temos também a classe... Nós temos a classe Catecúmenos, com o pastor Amadeu. Vem até aqui à frente. E também o conselho, que já está aqui na frente, né? Também participa dessa classe. Então, são esses os nossos professores, aqueles que não conhecem, que estão chegando agora, são apresentados aí os nossos professores. E a Raquel vai chamar os alunos aí para estarem presenteando aqui. Temos a Miriam, perdão. Falei da Sara, esqueci da Miriam. A Miriam, está aí? Está fazendo prova. Temos a Miriam, que ajuda na coordenação do departamento também. Então, a Raquel vai chamar os alunos, ela vai chamando de cada vez aí e vão entregando aí a lembrança da EBD. O presbítero Marcos é professor também dos catecúmenos, pode ficar já por aqui. Da classe do berçário, eu vou pedir a uma vovó, a vovó Tércia, que possa fazer a entrega aos professores, porque os bebês são muito pequenininhos ainda. Eu vou pedir a algum cordeirinho. Marquinhos. Marquinhos é um cordeirinho. E a Bia. Cadê a Bia? Para entregar para as professoras. A Alice Sequeira está aí também? Vem, cadê ela? Quer vir entregar? Vem, Alice, para entregar para a professora. A Bia trazendo. E a tia Celciana, que acho que está ali dentro. Todas receberam. Vou ver se foi para alguma outra. Eu acho que eu vou O João, o Vitor. Esse é com o papai, é? Eu sou eu, né? Eu sou. Obrigada, Vitor. O Levi também quer entregar, né? Tá. A próxima classe é a classe Jonas, do Hélio, Juliana e Elcilane. Eu vou pedir a Gigi, que é dessa classe, o Rafa. Gigi, o Rafa.
Quem é que está mais aí da classe Jonas? O Apolo está aí? A Olivia está ali. Ali, a sua professora. Para o tio Hélio. Vou chamar você já, peraí. A classe Davi, de 7 a 9 anos. Vou chamar o Levi, o Felipe, e tem a Lorena tá aí? Vem, Ló. Tá. E a Melina também. Aqui pra quem não viu, ó, tridimensional. São os alunos das classes. A classe Samuel agora é o presbítero Almir, Elke e Priscila. A Alice e Naomi, que estão aqui na frente. E o Miguel. O Paulo Vitor tá aí. Vem, Paulinho. Aqui com a tia Sara. Cadê a Pietra? Tia Priscila Castro. Eu vou chamar aqui o Isaac para entregar para a tia Sara. Para os adolescentes, eu vou pedir a 3 adolescentes que venham aqui para entregar para a professora Damares, professor John e professor Matheus. Nenhum... Ah, aqui. Laurinha. E a Mari. Cadê a Mari? Vem, Mari. Tá sim, tá sim. Os jovens, 2 jovens aqui da sala do presbítero Edson e do presbítero Fernando. 2 voluntários. Catecúmenos, presbítero Marcos e presbítero Amadeu, 2 pessoas da classe de catecúmenos. A Janinha tá aí? E a Janice, pronto, vocês estão uma do lado da outra, já venham. Todos os professores aqui devidamente presenteados. E agora falta o pastor, que é o da sala do João. Algum aluno dos adultos aqui que possa vir voluntário para entregar?
O Ari. Ei, mas tem que ser membro. Olha, já era. Que bênção. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo pelos nossos professores. Queria pedir o nosso futuro professor, já também, né? Próximo ano, já até falamos com ele, nosso irmão presbítero Cássio, que ore ao nosso Deus, agradecendo os nossos professores, essa data, esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, de infinita bondade, graças te damos, Senhor, porque de forma tão graciosa o Senhor nos concede pessoas capacitadas pelo Senhor para nos ensinar a Tua palavra, Senhor Deus. E que bom, ó Deus, é ter essa oportunidade de estarmos na Tua casa e aprendermos sobre a Tua lei, Senhor. O que nós te pedimos, Deus, é que o Senhor os abençoe cada vez mais, dando a eles disposição, sabedoria, prudência, discernimento, Pai, dedicação no estudo da Tua palavra. E a nós, Senhor Deus, a todos os alunos, um coração disposto a ouvir, Senhor Deus, entendendo, Pai, o quão é bom e o quão, ó Deus, é importante estarmos alicerçados na Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por cada ensino. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo diante de um mundo que tem deturpado a Tua palavra, que tem ensinado heresias, que tem tentado destruir a nossa fundamentação, o Senhor tem preservado pessoas fiéis, pessoas, ó Deus, que se dedicam na Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, grandemente. Toma a nossa igreja na Tua mão, que a Tua palavra continue sendo, ó Deus, um pilar, Senhor Deus, desta igreja, um pilar, Senhor Deus, em que nós podemos descansar, pois sabemos que a Tua palavra ela não contém a verdade, ela é a verdade. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento precioso. Graças te damos em tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Os irmãos podem assentar, as crianças podem até ficar aqui, tá certo? Já os professores vão sentar. E aí nós chamamos as nossas crianças agora. Não dava para... É porque eu tirei. Chamar as nossas crianças então, que venham até aqui à frente. Enquanto isso, temos um único aviso aqui. Não? Tem um vídeo, né? Tá, fazer. Queremos agradecer aqui a Raquel, que providenciou essa lembrança. E para quem não viu, é uma garrafa de água, né? E é toda personalizada, né? Obrigado, Raquel, e o Zé também por essa iniciativa. Vamos estar, então, orando pelas nossas crianças. Depois, rapidamente, nós vamos passar um vídeo. E aí eu vou fazer o seguinte, não sei se a gente deixa as crianças aqui, que elas vão sair para lá, a gente vê como é que a gente faz aqui. A gente ficar aqui, a gente fica aqui. Pronto. Então, nós vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos primeiro, tá, passar o vídeo aqui, tá, de um evento que houve ontem, ok? E depois nós vamos orar pelas nossas crianças. Esse foi um evento que houve ontem, de uma convivência da SAF.
Olha, irmãos, isso aí tudo é verdade, não tem nenhuma montagem, viu? Então, da próxima vez, você que não pôde estar presente conosco, participe desse local, é tudo isso aí que você está vendo, tá certo? Pronto, já as crianças se acalmarem aqui. Vamos orar então? Vamos orar, crianças? Vamos lá? Seu Deus e Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse teu dia, obrigado por essas crianças que estão aqui na frente. Que elas possam crescer no conhecimento da tua palavra, crescer no teu conhecimento, crescer aqui na igreja, e que elas, no tempo próprio, o Senhor as chame para o Evangelho, que elas testifiquem do Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Ser com as nossas classes agora de manhã. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os nossos jovens, vamos participar aqui. Os catecúmenos também estão participando aqui, junto com o pastor Timóteo. E nós já vamos emendar aqui com a classe. Amadeu. Pastor Amadeu vai estar aqui e pastor Timóteo com todo mundo aqui. Tá. Isso, não diga assim, o catecúmeno está aqui. Isso mesmo. Catecúmenos aqui juntos com os jovens e a sala João, a sala do pastor Timóteo. Tá. Irmãos, antes de iniciarmos a escola dominical, ontem nós tivemos o aniversário do nosso presbitério, 35 anos do nosso presbitério. Então tivemos ali na igreja presbiteriana da Aerolândia um culto de gratidão ao Senhor. O pregador foi o reverendo Robson Grangeiro, esteve conosco. E a nossa igreja recebeu uma placa através do nosso irmão Diácono Pablo. Cada pastor do presbitério recebeu uma plaquinha e aí, representando os membros da igreja, o nosso irmão Diácono Pablo recebeu e ele vai ler a plaquinha aqui para a igreja. Pronto, irmãos. Somos gratos a Deus por cada líder e membro da igreja presbiteriana que, ao longo de sua história, tem cumprido a missão de Jesus, com fé, esperança e amor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Número 6, 24. Pois bem, irmãos, ontem foi... o presbitério estava em festa, né, pelos 35 anos. Né? Então, estivemos lá reunidos e nos alegrando aí por tudo que o Senhor tem feito através das igrejas. Está aqui a plaquinha. Aí. Meus irmãos, aproveitando o momento dos avisos, vestindo aqui a camisa da UPH, tá certo? Pediu ajuda do Ian. Não sei se é aquele aviso. Meus irmãos, a Igreja Presbiteriana Vida Nova, né, é uma igreja pequena,
e que está fazendo um processo interno para poder reformar a área do piso da igreja, tá certo? É uma igreja que precisa de ajuda, porque com recursos próprios eles não vêm conseguindo resolver o problema, mas os irmãos estão se movimentando, tanto em angariar recursos, né, dentro da própria igreja, existe esse movimento, eles estão empenhados nisso daí, já conseguiram obter êxito com parte dos recursos, e esse aviso ele só vai ser dado essa vez, aqui no Cambeba, tá certo? E aí o irmão que puder e sentir no coração o desejo de ajudar os irmãos, qual é o problema deles? Durante a quadra chuvosa, né, como eles estão numa região de baixada, a água finda entrando para a área do templo e atrapalha as atividades de culto, tá certo? E aí, como a gente está circulando nas igrejas, a nível de federação, a gente começa a acompanhar a vida das igrejas e eles carecem desse apoio. Então, os irmãos que tiverem no coração o desejo de ajudar, é uma igreja irmã, é uma igreja que sempre os irmãos estão comparecendo, inclusive nos eventos daqui da igreja e do próprio PLCE, e é fácil a gente conhecer algum irmão da Igreja Presbiteriana Vida Nova. Então, rogar a Deus, né, que abençoe a igreja nesse processo de reestruturação e reforma interna. Tá certo? Então, é isso. Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Vamos continuar falando sobre a reforma. No mês da reforma, vamos falar sobre a reforma protestante. Antes de iniciarmos, vamos orar, vamos pedir auxílio ao Espírito Santo. Aí eu vou pedir ao presbítero Almir, que não precisa de microfone, que ele possa orar para nós, pedindo intercessão ao Senhor. Santo, bendito Deus, Pai de glória, nós louvamos, ó Pai, o Teu nome, nesse momento em especial pela Tua obra no decorrer da história no meio da Tua igreja. Agradecemos por ter levantado os Teus servos no passado para estarem trazendo à Tua igreja as Escrituras. Agradecemos pela vida de cada reformador, ainda que sejam apenas instrumentos, mas foram instrumentos valiosos que o Senhor levantou para realizar a Tua obra. E que hoje, ó Pai, aquilo que eles fizeram possa aquecer os nossos corações e nos desafiar a fazer o mesmo caminho que eles fizeram, que é voltar às Sagradas Escrituras, buscar nela, ó Pai, orientação, direcionamento para as nossas vidas e para a vida da Tua igreja. Abençoa o Teu servo para que seja instrumento, boca do Senhor nessa manhã, para edificar a Tua igreja e dar glória ao Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, talvez os catecúmenos que estão finalizando aí esse processo, talvez possam chegar aqui e olhar toda essa estrutura, toda essa multidão de pessoas e imaginar que há 21 anos atrás era dessa forma aqui. Mas não era. Era um trabalho pequeno, com poucas famílias. Se vocês notarem, aqui tem 3 tipos de piso, certo? Era somente até esse piso aqui que é colorido. Eu não consigo identificar quais são as cores. E olhar para hoje e não olhar para a história, a gente acaba perdendo alguma coisa.
nós temos aqui duas famílias, né? O presbítero Marcos e a família do presbítero Fernando, que estavam aqui desde o início, e vale a pena os irmãos conversarem com eles e com as famílias para saber de todo esse processo até chegarmos hoje aqui. Conversando com o pastor Nizam, né, que foi o pastor que iniciou esse trabalho, nos encoraja a fazer mais e a entender que, quando olhamos para o hoje, existe uma história que foi vivida, digamos assim, lá atrás. E quando olhamos para a reforma protestante, a igreja presbiteriana do Brasil em si, devemos entender que antes da igreja presbiteriana existiu homens lá atrás que se dedicaram, se debruçaram nas Escrituras, no momento em que a igreja estava passando por um momento de fugir das Escrituras, e esses homens tiveram a coragem, com o Espírito Santo os ajudando, para que mudasse o rumo da história, no sentido de que a igreja pudesse voltar às Escrituras. E nesse mês de setembro, mês de outubro, que o pastor Timóteo já deu até 2 aulas para nós, em relação primeiro a John Hus, o João Ganso, como ele bem citou aqui, que foi um dos pré-reformadores, tanto ele como o John Wycliffe, que foram 2 pré-reformadores. Na última aula ele falou sobre Lutero, Martim Lutero, que foi, digamos que é o mais conhecido, e sim, ele é mesmo em relação a algumas coisas nas quais o pastor Timóteo falou. E hoje eu quero falar sobre Ulrich Zwinglio. Esse homem que teve uma grande importância na reforma, ele viveu na Suíça, e praticamente todo o seu pastoreio, a sua contribuição foi na Suíça, certo? Ele nasceu em 1º de janeiro de 1484, em St. Gallen. Aí vocês vão me perdoar pelos termos que eu vou utilizar aqui, que são... Enfim, a Almir vai me ajudar, certo? Ele nasceu na Suíça, certo? É interessante perceber que o Zwinglio ele foi contemporâneo de Lutero. A diferença de idade dos dois são 2 meses, praticamente, certo? E a infância de Zwinglio foi marcado por estudos. Ele era alguém aplicado. E vale ressaltar a questão de seu pai. Seu pai veio de família camponesa, família simples, só que o seu pai prosperou e ele se tornou um fazendeiro bem-sucedido, alguém de classe média alta. Mas, pastor, por que o senhor tem que falar sobre isso? Porque, por conta da prosperidade do seu pai, permitiu que Zwinglio tivesse uma educação excelente. Logo cedo, ele foi enviado, como o pai de Zwinglio enviou ao seu tio, um velho sacerdote, para aprender a ler e escrever. Estamos falando de um contexto que a maioria era analfabeto. E esse, ainda criança, foi enviado para aprender a ler e escrever. Em 1494, ele tinha 10 anos, Zwinglio aprendeu sobre o latim, música, dentre outras coisas que ele foi estudar na Basileia. E ele progrediu, né? A sua família, o seu pai viu a progressão de Zwinglio, e ele fez um processo tão rápido que o seu pai o transferiu para Berna, que é a capital da Suíça, entre 1496 e 97, onde continuou seus estudos sobre o notável humanista Heinrich. E ele recebeu ideias e métodos escolásticos e sobre a Renascença. Ou seja, Zwinglio ele teve uma boa educação, onde ele abriu ideias para que lá na frente ele pudesse ser utilizado pelo Senhor para ser um dos grandes reformadores. Essa foi a infância de Zwinglio.
Na sua vida adulta, né, em 1498, ele iniciou na Universidade de Viena, e ali ele estudou sobre filosofia, astronomia, física e os clássicos antigos. Em 1502, ele foi inscrito na Universidade de Basileia e recebeu uma excelente educação humanista. Nesse momento aqui também, ele teve o contato, né, estudando teologia, com Thomas Wittbach. Era um professor de teologia, e nesse processo de estudar, ele começou a ler as Escrituras, né, entender das Escrituras, e baseado no que ele olhava nas Escrituras, ele via que a tradição da Igreja Católica era contrária às Escrituras. Surgiu aí uma semente, né? Ele, como o texto fala aí, ele começou a ter ciência dos abusos da Igreja. E Zwingli, ele foi tão avançado ao ponto de que, em 1504, com 20 anos, ele recebeu o grau de bacharel. Com 22 anos, em 1506, ele recebeu o grau de mestre. Percebe aí, e quando a gente vê os relatos de como ele se relacionava com a família ou com os colegas, é notório a sabedoria que Deus deu a Zwingli. Logo que ele foi, né, formado, recebeu o grau de mestre, ele foi ordenado em 1506. Em 1506, ele foi ordenado ao sacerdócio da Igreja Católica Romana e imediatamente empossado no pastorado de Glarus, que é a igreja dele de infância. Entendendo o contexto, o padre que estava lá, o sacerdote que estava lá, ele pediu para ser transferido por algumas situações, e a igreja de infância disseram, não, traga, vamos colocar Zwingli. Né? E logo aos 22 anos, ele foi colocado como sacerdote naquela igreja. E seu tempo era consumido em pregação, ensino, pastorado e estudos privativos. Nesses estudos, ele tinha paixão pelos filósofos pagãos, pelos poetas. Ele gostava muito de ler esses, mas ele tinha uma admiração por Erasmo de Roterdã. Ele lia muito sobre Erasmo. E nessa admiração por Erasmo, ele ficou impressionado e ele começou a se corresponder com Erasmo de Roterdã, onde ele viu ali o material, né, que Erasmo disponibilizava. Enfim, essa foi a ordenação. E ainda aí, falando sobre o ministério em Glarus, que é a sua igreja de infância, ele serviu lá por 10 anos. E nisso, ele servia como capelão dos jovens mercenários suíços. Quem são esses jovens mercenários suíços? Digamos que... Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que os nossos jovens aqui sejam contratados pela Argentina, por outro país, por outra nação, e esses jovens eram contratados para guerrear pela Argentina. Eram jovens mercenários suíços. Eles eram contratados para que, por outras nações, eles pudessem defender. Para que vocês tenham uma ideia, até o Papa, na época, ele tinha guardas suíços lá com ele, jovens mercenários, jovens que recebiam para guerrear, para fazer a segurança daqueles que contratavam. E Zwingli, ele era o capelão. Capelão no que sentido? Ele acompanhava saía na guerra com esses jovens, no sentido de pastoreá-los, no sentido de que de falar da palavra e de dar o suporte como um capelão faz. Só que Zwingli, ele testemunhou algo que mudou assim, o pensamento dele em relação aos jovens mercenários. Por quê? A Batalha de Marignano, em 1515, ceifou a vida de quase 10 mil suíços.
Zwingli olhou para aquele contexto, imagine, você, como um padre, né, como um pastor, fazer vários funerais. E Zwingli começou a analisar a situação. Esses iam não para guerrear, não para defender a sua nação, mas como contratados para para guerrearem por outras nações. E isso mudou a cabeça de Zwingli. Tanto que ele começou a ter uma compreensão melhor das Escrituras, mais evangélica, digamos assim. E tanto que ele começou a pregar contra esses jovens que iam para as batalhas para defender outros países. Agora entendam, em 1515 também, Erasmo, né, de Roterdã, ele publicou o Novo Testamento em grego, e os historiadores falam que Zwingli ele devorou o Novo Testamento em grego, ao ponto dele saber decorado as cartas paulinas. E isso também o ajudou a refletir sobre esses jovens mercenários e sobre outras coisas erradas que aconteciam lá em Glarus e na Suíça. E agora, o ponto que eu quero trazer para os irmãos é que aí estamos em 1515, certo? A reforma aconteceu quando? 1517. Zwingli, ele tinha a ideia de que a igreja estava errada, que algumas atitudes eram contrárias às Escrituras, antes mesmo de ter o contato com Martinho Lutero. Antes mesmo de que no dia 31 de agosto de 1517, Martinho Lutero pregar as teses lá na igreja de Wittenberg. 15 de... se você tivesse ouvido o nome de Lutero. Lutero, cujo nome não conhecia, pelo menos por outros 2 anos. Definitivamente não me instruíra. Segui sozinho a Santa Escritura. Um homem de Deus, vivendo ali na sua igreja de infância, passando por algumas dificuldades, mas se debruçando nos estudos, se debruçando em aprender mais da palavra de Deus, teve posições e ele escreveu umas teses, e vale a pena os irmãos estudarem, dar pelo menos uma olhada nas teses de Zwingli, que são teses que até hoje nós concordamos. São teses, são posições doutrinárias reformadas. Isso com a Bíblia na mão, lendo os pais da igreja, né? E isso, certo? Até aqui tranquilo? Então vamos em frente. Ele pastoreou lá em Glarus, né, a sua igreja da infância, e ele também pastoreou em Heinsberg. Ok? Se eu estiver errado, enfim, é isso aí, Heinsberg. E por que ele se viu forçado a deixar a igreja lá em Glarus? Entendam, ele começou a pregar contra aquilo que dava dinheiro nos cantões, que era o quê? Que era a segurança, que eram os jovens mercenários. Aí ele pregou contra isso e imagine Zwingli tirando aquilo que trazia o sustento de muitas famílias. E Zwingli também começou a pregar sobre outras situações, certo? E ele se viu pressionado politicamente a deixar Glarus, a deixar a sua igreja da infância. E ele vai para Heinsberg. E ele serviu lá como sacerdote no monastério beneditino até 1518. Agora, interessante,
esse local, esse cantão era conhecido como uma cidade balneária conhecida por ser o Santuário da Virgem Maria. Já já ele vai começar a pregar contra a intercessão dos santos e contra a intercessão da Virgem Maria. Percebe não sei se o termo correto seria essa confusão, porque a ideia era o quê? Era idolatrar a Maria, eles terem as posições dele, aí vem alguém, um padre, e prega contrário àquilo que se era vivido, certo? Esse santuário atraía grandes multidões de peregrinos em todas as partes, né? Todo o pessoal os suíços iam lá para esse local para adorar Maria. Nós temos aqui Juazeiro do Norte, com o Padre Cícero, Canidé, com, acho que é São Francisco, pessoas que vão daqui para lá, muitas vezes até a pé, para pagar promessas, enfim. E quem já teve a oportunidade de evangelizar em uma cidade que a idolatria é muito forte, sente um pouquinho, porque você vai ser discriminado, enfim. Agora imagine o padre da época chegando e o alvoroço que foi. Só que lá em Heinsberg era um amplo auditório e Zwinglio pregando a Escritura, falando a língua do povo, né, o que antes era em latim. Ele falava a língua do povo e exortava na língua do povo, e isso fez com que a sua reputação também aumentasse. Os políticos, né, os líderes ficavam chateados, digamos assim, com o Zwinglio, mas o povo começou a ser despertado com a verdade. O povo passou a conhecer a verdade. E ele passou a ser conhecido como um pregador popular. E quando ele saiu de Glarus e foi para essa cidade, para vocês terem ideia, essa cidade tinha 7.000 habitantes. O trabalho era menor. E isso fazia com que ele tivesse mais tempo para estudar. Ele não tinha tanta gente como ele tinha em Glarus para cuidar. E quando ele estudava os pais da igreja, né, como Ambrósio, Jerônimo, Crisóstomo, Agostinho, bem como os escritos de Erasmo. Para os irmãos terem uma ideia, ele pegou o escrito do Novo Testamento, em grego, de Erasmo, e ele copiou aquilo que Erasmo tinha produzido. Para vocês verem o tamanho da aplicação de Zwinglio em aprender a palavra de Deus, em estar desfrutando ali, manuseando eu brincando com as turmas de seminário, a gente brincava porque a nossa matéria-prima é a escritura, né? Enquanto uns são advogados, médicos, a gente trabalha com a Bíblia, e é um deleite. Você imagine, o pastor Timóteo e eu, e os presbíteros também se dedicam, a nossa matéria-prima é estudar as Escrituras. Isso é maravilhoso. E ele tinha tempo para poder se dedicar e poder pregar a cada dia melhor ao povo. E isso fez com que o povo chegasse mais a ele. Porque também ele começou a atacar os abusos da Igreja Católica. Só que tinha um detalhe. Ele não via a necessidade de mudanças no que a Igreja cria. Ele queria que a Igreja Católica ela fosse reformada. Não é para ter uma nova igreja, como a gente vai ver lá no final, quando a gente for falar sobre os anabatistas. Que os anabatistas diziam o quê? Não, tem que romper tudo. Zwinglio não entendia dessa forma. Ele sentiu que a reforma deveria ser institucional e moral, certo? Só que Zwinglio tem um detalhe. Ele era mais dependente dos pais da igreja do que das Escrituras. E comentando esse ponto, o autor do livro que a gente está lendo, né, o Pilares da Graça, que tanto o pastor como eu estamos lendo para trazer esse estudo a vocês, ele traz o seguinte fato, fala, abre aspas, que
Zwinglio ainda não estava pronto para a obra de reforma. Nesse momento aqui, Zwinglio ainda não estava preparado para a obra da reforma. Pois bem, ele sai lá de Heissendel e vai para Zurique. Em dezembro de 1518, a crescente influência de Zwinglio assegurou o ofício de sacerdote do povo na grande catedral de Zurique. Zwinglio afastou-se imediatamente da prática normal da pregação, de acordo com o calendário da igreja. Em vez disso, ele anunciou que pregaria sequencialmente através de todos os livros da Bíblia. Ou seja, a igreja tinha um calendário, né? Tinha a Páscoa, enfim, tinha o calendário da Igreja Católica. E Zwinglio chega e diz: não, nós vamos pregar a Bíblia sequencialmente. A gente começa em Mateus e vai pregando até, enfim, até ele pregou todo o Novo Testamento em 6 anos, certo? E isso preparou para que, imagine as pessoas ouvindo a mensagem, o evangelho puro e simples, as pessoas começaram a despertar. E para quê? Para quando viesse o momento da reforma da igreja, as pessoas já tinham entendimento. Não, tá certo. Nós devemos viver o sola escritura, somente a escritura, não a tradição. A tradição ela deve estar abaixo das escrituras. E Zurique foi preparada nesse sentido. E ele pregou, né, todo o Novo Testamento em 6 anos. Só que Zwinglio, ele não era somente o pregador popular. Zwinglio era o pastor, de olhar no olho, de conversar. Como assim? No outono de 1519, Zurique sofreu um surto de praga. Para vocês terem ideia, como eu falei, né, a cidade tinha 7.000 habitantes. Nesse surto de praga aí, morreram 2.000. De 7.000 pessoas, 2.000 pessoas morreram. Aí o que acontece? Ele poderia ter saído da cidade. Ele tinha condições para isso. Só que ele não fez. Ele continuou na cidade. Ele continuou cuidando do povo. E isso fez com que o povo olhasse para ele com outros olhos. Ó, o nosso líder está aqui, pregando para a gente, cuidando da gente, mesmo em meio a uma praga, mesmo na possibilidade dele ir para outro cantão, para outro estado. Para vocês terem ideia, ele pegou, né, ele foi acometido da praga, ele passou 3 meses se cuidando, tentando se recuperar, mas mesmo assim, ele cuidou dos moribundos, cuidou dos doentes. Assim, Zwinglio ele quase morreu. Não entendo que foi algo simples, não. Ele quase morreu. Mas quando a gente vai ver, estudar mais sobre ele, nesse momento aqui, fala que Zwinglio ele passou a ter mais confiança no Senhor. Diante da adversidade, diante de perder, sei lá, tá quantos por cento? Sei lá, quase 30% da cidade, imagine. Isso mexeu com ele. Isso deixou ele... isso trouxe uma confiança maior no Senhor. Isso é, lógico, benefício para ele, mas a cidade também foi beneficiada porque viu que ali estava um líder, alguém que a igreja poderia contar. Entendam, já esse líder vai estar à frente de uma reforma. E isso traz uma confiança. Não, se esse líder que estava comigo lá no surto da praga, ele que prega baseado nas Escrituras, diz que a igreja tem que ser reformada e com base certa, vamos apoiar esse líder. Pode ser que fosse o contrário. Se esse líder tivesse ido embora,
se esse líder não tivesse estado com o povo, enfim. Mas, pela graça de Deus, ele ficou lá e ele foi usado pelo Senhor na reforma. E a reforma foi introduzida lá em Zurique, na Suíça. Ele pregou verdades que eram diferentes à tradição da igreja, né, como eu já falei aqui para os irmãos. Em novembro de 1522, ele começou a trabalhar com outros líderes religiosos e com o conselho da cidade para efetuarem reformas de maior proporção na igreja e no Estado, ou seja, ele já começou a influenciar outras pessoas, sejam líderes religiosos, sejam aqueles, né, como o conselho da cidade. Agora entendam, quando a gente olha assim, acha que foi tudo fácil, mas não foi. O tipo de pregação direta de Zwinglio trouxe vários desafios para eles, várias discussões com outros líderes, com o conselho da cidade, certo? Mas, assim, Zwinglio, ele seguiu até o fim, baseado nas Escrituras. Ele sustentou aquilo que as Escrituras falavam, certo? Em 1523, ele escreveu as 67 teses, nas quais ele rejeitava as crenças medievais, tais como o jejum obrigatório, o celibato clerical, o purgatório, a missa e a mediação sacerdotal. Tem um evento que ocorre também que, na quaresma, só pode comer peixe. Né? Até hoje, a Igreja Católica tem essa tradição. E, baseado na pregação de Zwinglio, alguns paroquianos eles comeram salsicha. Não a nossa salsicha. As nutricionistas aí já começam a se contorcer quando eu falo em salsicha, viu, Isabela? Não é a nossa salsicha, é a salsicha boa deles lá. É de melhor qualidade. Não é os restos de alimentos, como vocês falam, não. Mas, enfim, os paroquianos eles pegavam essas salsichas e comeram durante a quaresma. E isso trouxe um alvoroço na cidade. Como é que pode? Estamos no período quaresmal, acredito que é assim que se fala. No período da quaresma, e essas pessoas comendo peixe. Mas Zwinglio foi bem enfático, não. Isso é invenção humana. Isso não é bíblico. Estou falando de 1523. Isso não é bíblico. E isso trouxe uma repercussão na igreja e na cidade, certo? Em junho de 1524, a cidade de Zurique, seguindo a liderança, normatizou que todas as imagens religiosas fossem removidas da igreja. Entendam? O pastor já chegou a falar aqui sobre o início das imagens, né, que eram algo didático. Agora, imagine aqui sendo uma igreja daquele tempo, com várias imagens. O que aconteceu? Remove tudo. O templo é o mesmo, não era construída, né? Graças a Deus a gente está construindo uma nova igreja, não, uma igreja nossa. Não era nesse sentido. Eles pegavam a igreja que já existia, retirava todas as imagens e ali era realizado o culto. Agora um povo que viveu, né, como diz o Matuto, viveu a vida toda escutando que deveriam, que as imagens eram importantes, até adorar as imagens. Agora vê tudo removido, vê só o vazio na igreja, mas ali não estava o vazio. A palavra de Deus é quem enchia aquele local. E percebam a influência, lógico, da palavra de Deus, do Senhor utilizando Zwinglio para que a reforma pudesse ser introduzida ali em Zurique. Ele se casou, né? Em 1524, ele casou com Anna Reinhardt, uma viúva. Essa viúva ela tinha 2 filhos. E quando Zwinglio casa com essa viúva, ele tem mais filhos com ela, certo?
Em 14 de abril de 1525, a missa é oficialmente abolida e os serviços de cultos protestantes tiveram início em Zurique e na circunvizinhança, certo? Agora, eu quero que vocês entendam que, até nesse período, ele não tinha contato com Lutero. Essas coisas iam acontecendo e, segundo o autor, ele não tinha contato com Martim Lutero. Hã? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha. A informação demorava a chegar. Para os mais novos, acho nós que somos mais velhos, ó. Nós até que entendemos isso, né? Tipo, eu gosto de esportes. Muitas vezes um evento acontecia em um mês, em outro país, eu só ia saber do resultado 2 meses ou um mês depois, quando uma revista publicava aquele evento. Imagine, eu saber da notícia 2 meses depois. E agora imagine em 1525. Certo? E nesse momento aí, a ideia de Zwingli era o quê? Tudo que não tivesse o suporte bíblico era explicitamente rejeitado. Tudo. Tudo. Que não tivesse, sai do culto, é retirado do culto. Ok? Até aqui tranquilo. Alguma questão? Sim, sim, sim. Eu vou trazer uma informação nesse sentido, que é da morte dele. Ele morre nesse sentido, né? De uma guerra santa. Aí eu vou comentar sobre isso. Mas foi importante a sua fala, tá bom? Obrigado. Ok. Então, ele introduziu a reforma, né? Ele não tinha o contato com Martinho Lutero, certo? Aí, o quê? As palavras da Escritura eram lidas e pregadas no idioma do povo. Toda a congregação, não meramente o clero, recebia ambos os elementos da ceia, o pão e o vinho, no serviço de comunhão simples, ou seja, as pessoas que entendiam, elas passavam a participar da ceia. Agora imagine, a vida toda você não participou da ceia do Senhor. Aí agora chega um padre, né, um sacerdote, e diz, não, vocês fazem parte do corpo de Cristo, vocês podem participar. Imaginem o espanto, certo? Proibiu-se a veneração a Maria e outros santos. Eles interditaram as indulgências, né? As indulgências, o pastor já bem bateu sobre isso aqui, que é a questão de ter o perdão, né, de Cristo, pagando, imagine, pagar para que eu receba o perdão, pagar para que meu avô, meu pai, enfim, qualquer outra pessoa, eu posso pagar pela absolvição dos pecados. Ele colocou também fim nas orações pelos mortos, e até hoje a Igreja Católica ora, né, pelos mortos, tem as missas de sétimo dia, enfim. E a ruptura com Roma foi completa, certo? Esse é o cenário da vida de Zwingli, só que Zwingli ele teve alguns embates. E eu quero citar 2 embates de Zwingli. O primeiro embate foi com os anabatistas. Foi um movimento radical, um movimento de forma mais radical que teve início em Zurique em 1523.
Se alguns tratavam o Zwinglio como radical, os anabatistas, como diz o cearense, com a voadora nos peitos. Certo? Eles eram bem radicais mesmo. E Zwinglio insistia, não, vamos com moderação, vamos mudar com calma. As pessoas eram acostumadas com a tradição católica. Vamos ter paciência. Os anabatistas, não. Vocês estão muito lentos. Né? Anabatista significa ser rebatizados. Né? Para os anabatistas, ok. Eles achavam que Zwinglio e os líderes estavam muito lentos, estavam muito devagar. Tem que acelerar esse negócio, tem que mudar logo tudo de uma vez. Certo? O que significa anabatista? Significa rebatizado. Eles acreditavam que o batismo é uma resposta consciente e explícita de uma experiência pessoal de conversão, ou seja, eles não aceitavam o batismo infantil. Certo? Zwinglio pregava sobre isso, falava sobre isso, mas os anabatistas não aceitavam. Você tem uma ideia? Teve um fato interessante que aconteceu, que foi a Ordem dos Magistrados de Zurique. Eles disseram que, a partir de hoje, todas as criancinhas das cidades devem ser batizadas. Os anabatistas deram um pulo. Não pode. Não pode. E os anabatistas eles responderam como a essa ordem dos magistrados. Eles marcharam pelas ruas de Zurique, dizendo, não pode ter batismo infantil. Foi um movimento que entrou em confronto, né, com os magistrados de Zurique, com os líderes religiosos. Eles entendiam que o andamento da reforma estava lento, tinha que acelerar. Eles queriam uma reconstrução total da igreja. Zwinglio não, Zwinglio queria algo mais pausado, né, com sabedoria, ensinando para que depois pudesse cobrar, certo? E alguns anabatistas não concordavam, certo? E alguns anabatistas foram presos. Eles eram acusados de quê? Acusados de serem revolucionários. E alguns anabatistas foram condenados à morte. Alguns deles foram mortos por afogamento. Aí você pode perguntar, mas pastor, se os anabatistas foram condenados à morte e alguns morreram afogados, onde é que estava Zwinglio nesse momento? Ele consentia, ele aceitava a morte desses? Existe um povo, uns estudiosos que dizem que sim, que ele consentia, outros dizem que não. O que é que nós podemos afirmar? Que ele não fez oposição. Ele não se opôs à morte dos anabatistas. Até aqui tranquilo? Posso falar sobre a outra controvérsia? Ok. O outro embate que Zwinglio teve foi com Martim Lutero. Agora sim. Agora os dois se encontraram, começaram a beber um do outro, certo? Contudo, entretanto, porém, eles não concordavam com tudo, certo? E numa tentativa de manter a unidade do movimento reformado, o colóquio de Marburgo foi convocado em outubro de 1529. Qual o objetivo? Rapaz, a reforma acontecendo, e alguns pensavam de uma forma, de outra. Vem cá, vamos o texto fala, né? Diz que os dois reformadores se puseram face a face. Isso é a fala do pastor Steve Silas. Zwinglio e Lutero foram colocados um na frente do outro, né? Juntamente com Martin Bucer, Melanchthon e outros líderes protestantes. Para quê? Para que eles chegassem num denominador comum. Para que chegasse, vamos pensar dessa forma. Ok, teve essa conversa, foram 15 doutrinas, 15 itens discutidos, conversados. Dos 15, eles concordaram com 14. Mas teve um que não conseguiram chegar no denominador comum.
Em princípio, concordaram com 14 dos 15 itens postos diante deles, mas nenhum acordo foi possível com respeito à ceia do Senhor. Zwinglio e Lutero não entraram em acordo com a ceia do Senhor. Por quê? Lutero ele mantinha a consubstanciação, certo? Para Lutero, de alguma forma, Cristo estava ali fisicamente. Ele cria que o corpo e o sangue de Cristo estavam presentes em, através de ou sob os elementos. De alguma forma, Cristo estava ali. A Igreja Católica defende a transubstanciação, né, que fisicamente está ali o corpo e o sangue de Cristo. Lutero não tem tanta diferença, digamos assim. Existe uma diferença, mas enfim. Vamos ficar em Lutero e Zwinglio. E Zwinglio adotou o quê? A postura que a ceia do Senhor era apenas um memorial. Era apenas algo simbólico. Certo? Pastor, qual é a posição nossa hoje, da IPB? Qual é a posição bíblica? Eu diria assim, eu vou usar o Catecismo Maior na pergunta 170. Como se alimentam do corpo e do sangue de Cristo os que dignamente participam da ceia do Senhor? Resposta: desde que o corpo e o sangue de Cristo não está nem corporal, nem carnalmente presentes no pão, com o pão ou debaixo do pão e do vinho na ceia do Senhor, mas sim espiritualmente a fé do comungante, não menos verdadeira e realmente do que estão os mesmos elementos aos seus sentidos. Ali é pão e vinho, certo? Mas nós acreditamos, quando participamos da ceia do Senhor, que ele está espiritualmente, certo? E é algo real. Ok? Pastor, eu tenho dúvida sobre a ceia do Senhor. Se você tem dúvida sobre a ceia do Senhor, sobre batismo e batismo infantil, você não perca as aulas que o pastor Timóteo vai dar mês que vem. Tá bom? Vai ser as aulas só para falar sobre esses assuntos. Certo? O que eu quero mostrar aqui é que Lutero e Zwinglio, eles tiveram, né, esse embate, essa divergência. Ok? Ele morreu, né? Vamos falar sobre a morte de Zwinglio. É interessante, né? Ele, agora na fala do irmão, ele se opôs a essas guerras que aconteciam, mas ele morreu em uma guerra, como capelão, né, de uma guerra. Um crescente conflito entre os protestantes e católicos, né, em guerra em nome de Deus, levou os cantões, né, digamos, os estados, né, assim, as armas, e uma guerra logo se deflagrou. A cidade de Zurique saiu em batalha em sua própria defesa contra 5 cantões católicos invadores suíços. Ou seja, eles lutavam contra os católicos, os reformados lutando contra os católicos. E Zwinglio, vestido de armadura, né, e armado com uma acha é tipo um machadinho, pelo menos assim que eu pesquisei. E ele foi achado severamente ferido em 11 de outubro de 1531. Só que ele foi achado por quem? Foi achado pelas forças inimigas, digamos assim, entendam? O exército inimigo. As forças sulinas, eles esquartejaram o corpo de Zwinglio, reduziram o resto a pedaços e os queimaram, e então misturaram as suas cinzas com esterco e os espalharam aos 4 ventos. Essa foi a morte de Zwinglio, né? Os soldados inimigos acharam ele caído e o ferido, né? E os mataram. Certo? É isso. Alguma pergunta, algum posicionamento? Pastor, o que é isso aí? Um homem com a espada na mão e a Bíblia na outra,
essa é a imagem que você pode, se você for a Zurique, na Igreja da Água. Você... O pastor disse, se vocês forem, não esqueçam de chamá-lo. A estátua de Zwingli está em pé, né? Ele está com a arma, a espada em uma mão e uma Bíblia na outra. Alguns defendem que Zwingli ele não foi somente seu capelão, ele foi usar de força, certo? E existe essas duas ideias, né? Não diria que hoje ninguém se discute sobre isso, mas existem essas duas ideias. É isso. Irmãos, é isso. Se alguém não tem o que falar, pastor, algo a adicionar? Frank, por favor. Seria só um adendo. A exemplo de Zwinglio, Lutero não queria romper com a igreja romana. Ele sonhava em reformar a igreja. Mas, entre aspas, ele foi obrigado a romper com a igreja. Isso. Digamos que a Igreja Católica, ao invés de seguir a linha de manter-se firme nas Escrituras, ela saiu, né, das Escrituras, deixou de... É por isso que voltemos às Escrituras, né? Esse é o sentido. E esses reformadores queriam que a Igreja Católica voltasse às Escrituras. Não era criar uma nova igreja, mas, como você bem falou, não foi possível. Sem mais, então vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado por utilizar homens para a tua obra, Senhor. Obrigado por utilizar homens e mulheres para a tua obra. Nós podemos falar sobre Zwinglio, sobre Lutero, sobre John Hus e tantos outros que o Senhor utilizou como instrumento nas tuas mãos. E olhando para o nosso cenário, nós podemos ver famílias que foram utilizadas como instrumentos nas tuas mãos. Pastor Nizam, que foi utilizado como instrumento em tuas mãos. O que te pedimos, Senhor, é que nós possamos olhar para a história, que possamos olhar para as Escrituras, nos debruçarmos nas Escrituras e que venhamos a ser encorajados a te servir. Porque se nós servirmos ao Senhor hoje, outras pessoas serão beneficiadas bem lá na frente. Irmãos nossos que nem mesmo os conhecemos, mas que pelo sangue de Cristo nós podemos dizer que são irmãos nossos. Nos ajuda, Pai. Nos leva para os nossos lares em paz e que à noite nós possamos vir para cá para te cultuar ou ir para a congregação do Eusébio e que todos nós possamos te cultuar, te adorar para a glória do teu nome. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.